Mas é o seguinte, cara, então, seja essa seta branca aqui ou a seta preta, estão indicando subpastas, né? Tudo bem que a seta branca está indicando subpasta oculta, né? E a seta preta indicando subpasta já listada, né? Aqui no Windows 7, são setas aparecendo ao lado, né? Lá no XP, era o que era? No XP, no lugar das setas. Isso, era o sinal de mais ou sinal de menos, né? Tá, sinal de mais ou de menos. Que até nessa página 21 aí, na página 21, logo no início, eu coloquei assim, sinais da Explorer. Aí tem a função aí dessa seta pretinha aí, né? Para indicar subpasta listada. E a seta branca, né? Que não apareceu também aí, para indicar subpasta oculta, né? Mas aí no final da seta pretinha eu coloquei que lá no XP seria o sinal de menos, né? E na seta branca, então lá no XP seria sinal de mais, né? Tudo bem? Beleza. Agora, uma outra coisa aí, cara, essa questão aí do clicar e arrastar, né? Lembrando assim, ó, sobre esse clicar e arrastar, essa tabelinha que tem aí, na hora da prova, geralmente ele pergunta o que vai acontecer quando você clica em um arquivo e arrasta para outro local, né? Porque quando você clica em um arquivo e arrasta para outro local no Windows, lembrando que vai acontecer dele ou levar uma cópia do conteúdo, né? Ou levar o original, né? Então é por isso que na tabela está assim, ó, de unidade para outra vai copiar, né? De unidade para a mesma vai mover, não é isso? Então, ó, se vai levar uma cópia quando você clica e arrasta, ou se vai levar o original, então depende, né? Então, se for a mesma unidade, vai levar o original, vai mover. Outra unidade vai copiar, né? Vou tirar esse loop aqui só para a gente tentar pegar um exemplo. Era o seguinte, ó, aqui na área de trabalho. Aqui na área de trabalho, eu tenho aqui alguns arquivos e algumas pastas. Se você clica nesse arquivo aqui da área de trabalho e arrasta para essa pasta, ele vai copiar esse arquivo ou ele vai mover? Vai mover, né? Então, daqui na área de trabalho, então lembrando que aqui ele vai mover, né? Ó, então, o aviso que ele dá ali é de mover, tá? Então, é só que ele vai mover, só que porque é a mesma unidade, né? Porque tanto esse arquivo quanto essa pasta estão na unidade C, né? Tá? Então, como é a mesma unidade, vai mover. Deixa eu só desfazer aqui, né? Oi. Se no XP é diferente? Não, é a mesma coisa. É, em qualquer versão, e isso é desde o 3.1. Então, desde o 3.1 até a versão mais nova, é sempre, clicou e arrastou, mesma unidade original, tá? Outra unidade copiar. Tá? Isso é padrão. Tá? Então, isso o Windows não muda de versão para versão, não. Legal? Não, você tem que ver de unidade. Na área de trabalho? Não, isso aí é padrão. Então, assim, em qualquer Windows, se a área de trabalho está cheia, um exemplo. Se a área de trabalho está muito cheia, muitas vezes, para tentar diminuir a quantidade de ícones, geralmente você faz o quê? Cria uma pasta e começa a clicar e arrastar, né? E ele tem que levar o original. Obrigatoriamente ele tem que levar o original. Por quê? Porque é tudo mesma unidade. Tá? Então, isso em qualquer Windows. Então, tem que dar uma olhadinha lá direitinho, porque deve ser alguma coisa diferente lá que você está fazendo. Então, clicou e arrastou com o mouse, obrigatoriamente tem que levar o original. Tá? Tá? É o botão esquerdo do mouse, né? É o botão do clicar e arrastar normal, né? Tá? Então é o seguinte, ó, agora mais ideia nesse clicar e arrastar aí, ó. Aqui é o seguinte, cara, aqui ó, eu selecionei uma pasta chamada logs. Essa pasta chamada logs é uma subpasta de Intel, né? Só que assim, ó, na hora da prova, essa questão de pasta ou subpasta, ou você vai visualizar por essa lateral, né? Ou vai ter que visualizar pela barra de endereço, né? Porque aqui ele está indicando que logs é subpasta de Intel, Intel de C2 pontos, né? Aí é o seguinte, olha, logs está na unidade C, então ó, todos esses arquivos que eu tenho aberto aqui são da pasta logs. Então logs está na unidade C. Se você pega algum arquivo que está na pasta logs, está na unidade C, e arrasta para a área de trabalho. Galera, a unidade C e a área de trabalho é a mesma unidade ou não? É mesmo, né? Então, esse arquivo da unidade C para a área de trabalho, ele vai ter que copiar ou mover? Mover, né? Então, ó, da área de trabalho aqui, ó, quer dizer, da unidade C para a área de trabalho, então o aviso que ele dá aqui é mover. Só que mover, justamente porque é a mesma unidade, né? Agora, se você já tenta arrastar para outra unidade, ó, vou tentar aqui pegar um exemplo. Ó, agora eu tenho aqui outras unidades, ó, D, E e F. Então, se eu pego aqui algum arquivo da unidade C e arrasto para qualquer outra dessa, o aviso que tem que dar aqui, ó, tá? Então, agora é de copiar. Ó, então, o aviso que dá é copiar. Agora, se for para cima ali, vai ser mover, né? Ó, mover, mas para baixo, copiar. Então, assim, se vai levar a cópia ou se vai levar a original, então depende. Mesma unidade, tem que mover, tá? Outra unidade, copiar, né? Beleza? Então, vamos só tentar pegar um exemplo aqui desse copiar ou mover, né? Ó, vamos aí na página 24. Na página 24, nesse item 9. Beleza? Então, página 24 aí, nesse item 9.
Tudo bem que para julgar o 9 a imagem ficou na página anterior, né, galera? Tem que dar uma olhada na imagem que ficou aí na página anterior. E aí, galera, certo ou errado aí? Errado, né? Até porque CPLAG está na unidade C, né, galera? CPLAG está na unidade C e, então, se ele quer arrastar para a área de trabalho, nós vimos que é a mesma unidade. Então, da unidade C para a área de trabalho, como é a mesma unidade, então tem que ser mover, né? Beleza? Então, é errado aí porque ele comenta que é backup, né? Beleza, tentar pegar aqui uma outra. Então, a outra vai ser da outra lista. Daqui a pouco a gente vai nela aqui, ó. Então, lembrando assim, ó, então clicar e arrastar, tá? Então, ou ele vai levar cópia ou vai mover. Então, um exemplo, ó, se você conecta um pendrive na máquina, conectou o pendrive e abriu uma janelinha com os arquivos do pendrive. Se você arrasta do pendrive para a área de trabalho, do pendrive para a área de trabalho, ele vai copiar ou mover, galera? Copiar, né? Então, justamente porque é outra unidade. Beleza? Tá? Então, é isso aí. Então, para o CESP vai interessar só a questão do clicar e arrastar. É porque para outras bancas tem aquele negócio, mas se você clicar e arrastar segurando o Ctrl ou clicar e arrastar segurando o Shift. É porque, senhora, se você clicar e arrastar segurando a tecla Shift, você vai perceber que não importa de onde que você tira ou para onde você vai levar, a função é sempre de mover. Então, se você quer levar o original, tá? Sem analisar de onde está tirando ou para onde vai levar, você segura o Shift, né? Então, segurar o Shift, ele vai sempre mover, sempre. Tá? Não importa de onde é ou para onde vai. Da mesma forma, se você segurar, clicar e arrastar segurando o Ctrl, é sempre copiar. Sempre. Também não importa de onde você tira o arquivo e para onde você leva, né? Então, para outras bancas, interessa isso aqui, ó. Mas para o CESP, não. Para o CESP aqui está fora. Porque o CESP ele trabalha só com o uso do mouse mesmo. Aí, só com o uso do mouse, então não vale nada disso. Vale só a tabela, né? Essa tabelinha. Então, mesma unidade original, outra unidade cópia. Tá? Então, na hora da prova, o que a gente vai precisar ficar atento é desse negócio de que não é mudar de pasta, não. É porque muitas vezes a gente quer ver se muda de pasta. Não, não é isso. Tem que ver se muda de unidade, né? De unidade. Então, o que importa não é se muda de pasta, não. É de unidade. Mudou de unidade, ele vai copiar. Né? E se for a mesma unidade, então ele vai mover. Beleza? Então, legal. Agora, só mais uma coisa aqui, cara. Usando essa janela do Windows, se você digitar o endereço de um site aqui em cima, você consegue visualizar esse site ou não? Consegue, né? Mas esse site vai ser visualizado aqui dentro? Não, né? Vai ser visualizado onde, né? Isso, no navegador, né? No browser. Então ele vai direcionar. Então você pode até usar aqui uma janela, mas quando você digita aqui o endereço do site, ó, e pressiona Enter, você vai perceber que esse site vai ser visualizado, mas lá no navegador, né? Então ele vai abrir o navegador e lá ele vai exibir o site, né? Lá ele vai exibir o site. Até porque essa janela do Windows, a do Windows ela permanece aberta, né? Então, assim, é possível, né? Usando a janela do Windows, visualizar o site, né? Só não é possível visualizar aqui dentro, né? Como ele afirma aí nesse item 10, ó. O 10, é porque esse item 10 ele fala da mesma imagem que nós analisamos aí para 9. Aí ele coloca assim para você, ó, que considerando que o computador esteja conectado à internet, ao se digitar cesp.unb.br no campo endereço e a seguir pressionar a tecla Enter, será exibida a página web do CESP no lado direito da janela mostrada do Windows Explorer. É errado, né? Porque a ideia que ele passou aí para você era que se você digitar o endereço do site aqui, ó, que você vai visualizar o site aqui nesse lado direito, né? E nós vimos que não, que vai ser visualizado é lá no navegador, né? Tá? Aqui abriu no Internet Explorer, né? Mas assim, na prática você vai perceber que ele vai direcionar para o navegador padrão, né? Então, se o seu padrão for o Chrome, é para o Chrome. Se for Firefox, Firefox. Tá? Mas, de qualquer maneira, aqui dentro, ele não visualiza o site, né? Então, é sempre no navegador. Beleza? Então, é isso aí. Legal. Agora, uma outra observação, ó. Voltando aí naquela parte teórica. Não, voltando aí nessa página 21, né? Depois dessa tabela do clicar e arrastar, abaixo aí tem essa questão de caracteres não aceitos, né? Para nomear arquivo ou pasta. Isso aí na parte de Windows é o que geralmente complica um pouquinho na hora da prova, cara. É porque, assim, alguns caracteres não são aceitos, né? Quando você vai tentar dar nome a um arquivo ou pasta. Mas difícil na hora da prova é lembrar quais são, né? Isso que é o complicado, né? Então, assim, ó, porque quando você tenta colocar, quando você tenta dar nome a algum arquivo e você digita algum caractere não aceito, ele acaba abrindo aqui para você uma caixa de diálogo, indicando para você quais não são aceitos, né? Barra invertida, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, menor, maior e barra reta, né?
Tá? Então, esses são os caracteres que não são aceitos. Então, em qualquer versão de Windows, existem esses 9 caracteres que não são aceitos, né? Tá? Agora, esse limite que eu coloquei para vocês aí, de até 255, é porque quando você quer dar nome a um arquivo ou pasta, ele até que aceita o nome longo, né? Então, ele aceita no máximo 255 caracteres. Tudo bem que ele conta tudo, né? Conta espaço, conta acentuação, né? Tá? Mas, de qualquer maneira, então, na hora de dar nome a algum arquivo ou pasta, alguns caracteres não são aceitos, né? Beleza? Tá? E só mais uma coisa aqui antes das questões. Nessa próxima página aí, na 22... Ó, na 22 nós temos essa observação aí na lixeira, né? E também lá mais abaixo nessa questão aí de compactadores, né? Compactadores. Primeiro nessa ideia de compactadores aí embaixo, né? Compactadores, então na hora da prova a gente vai perceber que vai aparecer ou em zip ou em RAR, né? Tá? Tudo bem que na prática existem vários outros. Só que assim, galera, entre o WinZip e o WinRAR, o que já acompanha a instalação do Windows é um compactador básico chamado WinZip, né? Tá? O WinZip. Só que aquele WinZip que acompanha a instalação do Windows, ele só consegue abrir e compactar arquivo zip, né? Arquivo zip. É por isso que muitas vezes você começa a baixar arquivos da internet, outras extensões, e geralmente você tem que buscar um outro compactador, né? E esse outro geralmente é o WinRAR, tá? Então assim, o compactador, a função dele é deixar o arquivo menor, né? Você só não sabe exatamente qual tamanho que vai ficar. Porque não existe uma regra sobre porcentagem. Ah, não, vai compactar 30%, 70%, né? Então, a ideia é que o compactador vai deixar o arquivo menor. Só não existe uma regra sobre qual vai ser esse tamanho, né? Tá bom? Então, assim, o WinRAR é um compactador que é adquirido à parte, tá? Geralmente ele compacta um pouquinho melhor, né? Tá? E ele não acompanha a instalação. Mas vamos tentar pegar um exemplo aqui, ó. Vou tentar aqui pegar uma pasta. Beleza, então eu tenho aqui uma pasta que eu quero compactar, mas geralmente quando você quer compactar, você clica lá com o botão direito do mouse e tenta compactar, né? Aqui está cortando um pouco, mas quando você vai compactar, uma das opções que ele te dá é compactar com o WinRAR. Só que o WinRAR é uns livrinhos, né, que fica cortando aqui, ó. Então, quando você quer compactar, então um dos compactadores que você pode utilizar é o compactador do WinRAR, que seria esses dos livrinhos, né? Então, a mesma pasta, né, Provas 2013, que eu tenho ela normal, essa mesma pasta aqui agora eu tenho compactada, só que usando o WinRAR, né? Aí se você quiser compactar com o WinZip, também pode, né? Também botão direito do mouse, tá? Mas assim, aqui ele começou dando as opções com o WinRAR, né? Agora se eu quero compactar com o WinZip, eu vou nessa opção aqui abaixo, chamada enviar para, aí uma das opções que ele me dá é de pasta compactada. Mas agora aqui vai ser com o WinZip. Então a mesma pasta eu tenho ela aqui compactada com o WinRAR e com o WinZip, né? Então assim, o que interessa pra gente é saber que os dois são compactadores, tá? Tudo bem que na prática geralmente o WinRAR compacta um pouquinho melhor, né? Até porque, ó, a pasta original, ela tem aqui 1,80 megabytes, né? Essa é a original. Ela aqui no WinZip ficou com 1,75, quer dizer, de 1,80 para 1,75, compactou quase nada, né? E aqui no WinRAR ele colocou também 1,75, quer dizer, ficou o mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho. Mas, geralmente, o WinRAR compacta um pouquinho melhor. Mas o que acontece é assim, ó. Compactação, você não sabe exatamente qual o tamanho que vai ficar, né? Então, a ideia do compactador é deixar o arquivo menor, tá? Então, ele aproveita melhor um pouquinho de espaço, né? Claro que se você só pede para compactar, você vai estar aí ocupando mais espaço, né? Porque além de existir a pasta lá original, agora vai existir também a compactada, né? Por isso que depois de compactar, geralmente você tem que deletar a original, né? Ok? Beleza, então esses são os compactadores que podem ser adotados, né? Ou WinZip ou WinRAR, tá? Então temos os ícones aqui diferentes. Agora uma observação aí, era sobre essa questão da lixeira, né? Tá? Da lixeira. Vamos fazer assim, ó, antes de falar de lixeira, vamos pegar uma questão aí para fazer nessa próxima página aí, ó. A página 23, né? Na página 23, nessa questão aí de número 6, tá, galera? Então a página 23, questão 6. Só faça isso aí, por favor. Ó, então vamos lá, galera. Então é o seguinte, questão 6 vai ficar qual a resposta aí, galera? Vai ficar B de bola. É B de bola porque fica só um item certo aí. Mas qual que seria o item certo, cara? Isso, o primeiro, né? Vai ser o primeiro. Porque é o seguinte, ó. Nesse primeiro item ele está falando sobre essa pasta contrib, né? Galera, lembrando assim, ó, subpasta é o que está mais abaixo e mais à direita, né? Tá? Então, um exemplo, contrib. Então, já que subpasta é o que está mais abaixo e mais à direita, quer dizer, dentro dela aqui, contrib então possui quantas subpastas? 2 diretas e 2 indiretas, né? Porque na verdade essas 4 aqui, né? Ó, então essas 4 estão dentro de contrib. Porque se você clicar no sinal de menos de contrib, ele vai ter que esconder as subpastas. Então ele vai esconder essas 4, né?
As duas últimas não, porque como estão na mesma linha aqui, ó, no mesmo nível, então, na verdade, as duas últimas não são subpassos de contrib, não, né? As duas últimas, da mesma forma que contrib, são subpassos dessa struts aqui de cima, né? Legal? Então, é o seguinte, ó, no item 1 ele fala que ao clicar no sinal de menos, ao lado da pasta contrib, não serão mais visíveis as pastas struts L. Galera, até aí, ó, quando ele fala que não serão mais visíveis as pastas struts L, é porque está indicando a normal e a zipada, né? Então ele está falando das duas, né? Tá? Então ele está falando que as duas não serão mais visíveis, nem as subpassas lib e ebaps. Então, assim, quando ele fala nem as subpassas lib e ebaps, ele está falando são dessas duas aqui, ó, e não das duas últimas. Até porque as duas últimas, elas nem são subpassos de contrib, né? Tá? Então ele está falando dessas quatro aqui, ó. Porque depois ele fala assim, que todas as outras permanecerão visíveis. E aí é certo, né? Beleza? Tá? Então, item 1 correto, né?